assim, que faz parte da nossa vida, né? Nossa história, na verdade. Tinha 13 para 14 anos, eu cheguei aqui e fiquei, né? Gostei da igreja, conheci a Cristo, tive muitas experiências com Jesus aqui. Conforme que o pastor Talvani disse, sou uma nova criatura, né? Os meus conceitos hoje são muito diferentes dos que eu era antigamente, sabe? A Igreja SENC mudou a minha vida porque foi aqui que eu me converti. Foi aqui que eu conheci a Cristo, através da vida da pastora Claudinha. E também ela realizou o meu sonho, que era tocar bateria com o pessoal da igreja. E eu estou feliz até hoje e espero ficar aqui com esse pessoal, que me abraçou verdadeiramente. Já este terreno já vai ser nosso, porque Deus é dono de tudo, então Ele está nos concedendo. Então, mais maravilha vai acontecer aqui, neste lugar. Nós temos uma aliança, nós temos um vínculo muito forte com essa igreja. E há 3 anos nós estamos como pastores sênior, nossa família. E nós queremos dar, como temos dado, tudo. E queremos espalhar essa visão que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Igreja que busca constantemente a presença de Deus no templo e nos lares. Nós vemos uma igreja onde milhares de cristãos, sem distinção de cor, de raça, de condição financeira, celebram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Nós vemos uma igreja onde as pessoas são acolhidas e envolvidas em uma família. Nós vemos uma igreja que serve à comunidade e que impacta a sociedade onde ela está inserida. Nós vemos uma igreja que conecta, que envolve, que mentoria e que cresce. Essa igreja é a SENC. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Convido aqueles que estão fora do templo, que vão entrar para poder dar início ao nosso culto. Eu gostaria de iniciar o culto lendo o Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém. Então esse texto aqui vai dizer que nós devemos depositar toda a nossa confiança ao nosso Deus. E Ele vai se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. E que nós venhamos, assim como foi escrito, de poder ter vontade de anunciar todos os feitos dele, que são grandes e numerosos. Agora eu vou passar para a Raíssa, que ela vai iniciar a oração. Amém. Pode dar um microfone para a Ruth, que vai subir também. Queria chamar a Ruth e Samuel, que vai estar me ajudando nesse momento de oração. Vamos ficar de pé. Nós vamos ter o nosso momento de oração em trio. Então você pode procurar 2 pessoas que estão aí perto de você, para a gente estar orando junto. Vamos lá, pessoal, se movimentem. Façam trios, já estão de 3. Se só tem de 2, faz de 2.
mas esse momento de oração para a gente consagrar esse momento ao Senhor, do nosso culto, logo após tem a vigília, né? Nós tivemos um dia muito bom. Quem estava na escola de música hoje? Uhul! Hoje começou a escola de música da SENC, nós estamos muito felizes. Tivemos aula de manhã, de tarde, de canto, bateria, guitarra, baixo, violão, e foi um tempo maravilhoso. Olha, a gente não podia fazer isso, mas eu vou dar uma oportunidade para você que ainda não se inscreveu e quer vir a partir da próxima aula, viu? Vou te dar uma segunda chance ainda. Então, sábado que vem, se você quiser participar, olha lá os horários no grupo que a gente mandou, no aplicativo, e vem assistir e fazer parte desse momento que vai ser muito bom. Então, quem vai ser o número 1 para estar orando aí? Levanta a mão para a gente estar orando junto. Amém. O Samuel vai falar sobre a primeira pauta que a gente vai estar orando e logo em seguida vai estar orando com a gente. Opa, quem é que vai fazer a oração 1? Quem é que vai fazer a oração 1? Beleza, na primeira pauta, nós vamos orar para sermos crianças diante de Deus, para que nós se tornamos puros e que podemos ter uma mentalidade de gente de criança, né? Vamos lá começar a oração. Senhor Deus, meu Pai, gostaria de que o Senhor nos abençoasse para que a gente possa ser crianças novamente, Senhor. Para que a gente possa ser puro, Senhor. Que a gente possa ter confiança e fé em sua existência, Senhor. Que a gente possa ter forças para não cair nas tentações do mundo, Senhor. Que a gente possa ter fé, Senhor, e engrandecer isso, Senhor. Que a gente se torne puro, que a gente não tenha maldade, Senhor. Que a gente possa ter a mentalidade de uma criança, Senhor. A mentalidade de uma criança sem maldade, sem mentira, só paz, Senhor. Sem guerras e sem violência, Senhor. Queria que o Senhor abençoasse as pessoas que estão aqui dentro e lá fora também, Senhor. Para que elas se tornem uma pessoa limpa, Senhor. Para que elas se livrem do pecado, Senhor. Para que elas se tornem uma pessoa limpa que nem uma criança, Senhor. Sem pecado nenhum. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E nós acabamos de orar para sermos mais dependentes do Senhor, assim como uma criança é. Então, o número 2, agora você vai orar para que o amor de Deus nos encha essa noite. Amém? Porque aonde o amor de Deus está, Ele lança fora o quê? Todo medo. Então, hoje é uma noite de romper em fé. E para rompermos em fé, nós precisamos de uma revelação do amor de Deus, para que o medo vá embora, amém? Então, número 2, ora comigo agora. Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu amor de Pai. Obrigada, Senhor, porque não precisamos ter medo a se achegar a Ti. Não precisamos, Senhor, temer que o Senhor vai nos castigar, que o Senhor vai ser um Pai ruim. Mas a Tua palavra diz que Tu és um Pai bondoso, que está cheio de amor para revelar sobre nós. Queremos, Senhor, nos achegar como criança a Ti, Senhor, com dependência, com confiança, e Te pedimos, dá ordem sobre todo medo nessa hora. Vai embora medo, vai embora ansiedade, vai embora em nome de Jesus, porque o amor de Deus está nesse lugar, está dentro de cada um de nós, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, a nossa alma de paz. Em nome de Jesus, Senhor, que venha um derramado Teu amor sobre nós essa noite, uma nova revelação daquele que morreu na cruz para nos salvar, daquele que perdoou os nossos pecados, daquele que nos deu redenção, daquele que nos redimiu diante do mundo, diante do pecado, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Quem é o número 3? Levanta a mão aí. A pauta do número 3 é orar por Israel.
Não sei se vocês têm acompanhado essas notícias, mas Israel está passando por um momento de guerra e nós, como cristãos, temos que orar por nossos irmãos. Eles estão longe, mas nossa oração é mais forte. Então, oremos. Pai, que o Senhor venha trazer paz naquele lugar, Senhor. Traz misericórdia e traz mais misericórdia sobre eles, Senhor. Derrama a Tua graça sobre aquele povo, Pai. Que o Senhor venha encher mais aquele povo com o Teu Espírito, Espírito Santo. Se revela àquele povo, Pai. Guarda aquele lugar, traz paz àquelas pessoas, Senhor. Guarda os Teus filhos, que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais, Senhor. Protege eles da cilada do mal, Senhor. Que o Senhor venha encher mais aquele lugar com a Tua graça, Pai. Que eles possam resplandecer o Teu rosto. Que o Senhor venha enchê-los com mais e mais misericórdia de Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Queria só que agora você virasse para a pessoa do seu lado, chamasse ela para vir aqui para frente. Diga, vamos lá para frente. Vamos adorar o Senhor junto? Vamos? Pode vir. O amor do Senhor, como eu falei, Ele lança fora todo medo. E eu quero que a gente declare em alta voz: o amor do Senhor, em alta voz, o amor do Senhor, lança fora todo medo. E Ele nunca falha. Amém? Então vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. Aleluia. O amor que nunca falha. O amor imutável do nosso Senhor Jesus. Ele está preenchendo nessa noite. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. E mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O Teu amor não falha. Mesmo diante das minhas falhas, Senhor, o Teu amor não muda. O Teu amor não muda. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. O Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. O Teu amor não falha e nunca falhará, pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Os teus planos, Senhor, nunca serão frustrados. Coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Ele nunca falha, nunca falha. Aleluia. Nós cantamos essa música no último PG e é uma canção que tem ministrado muito aos nossos corações, na nossa casa. O nome dela é Sobre as Águas, como acabamos de cantar. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que tu me amas. E como eu falei, hoje é um dia de rompermos em fé. A palavra diz que o que a gente liga na terra é ligado no céu, né? Hoje nós demos início a um passo de fé. Essa escola de música é um passo de fé que a gente está dando. Andando não só sobre as águas, mas sobre uma palavra que Deus nos deu. De ver uma nova geração se levantando em obediência, em adoração a Ele. Esse momento aqui, o culto de jovens, é um momento de romper em fé. A vigília é um momento de romper em fé. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e diga: Senhor, se és tu que está chamando, me manda aí sobre as águas, me manda aí ao teu encontro, qualquer que seja a área da minha vida, que eu ainda tenho medo, que eu ainda temo, Senhor, me ajuda a andar sobre a tua palavra. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar,
palavra do Senhor diz: aquele que te chama, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Se Ele te chama, Ele te capacita. Não precisa ter medo. Ou até, como muitas pessoas falam, coragem é ir com medo mesmo, né? Você possa ouvir a voz do Senhor, que possamos ouvir a voz do Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que nós nos abrimos ao Teu novo, dizemos sim para a Tua vontade, e nada vai impedir de cumprirmos a Tua vontade, Senhor. Nada pode nos separar desse amor, nem o medo, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar de Ti, Senhor. Diga mais uma vez que nada vai me impedir. Eu irei até. Não é momento de desistir. Se o mar não se abre antes sobre as águas, e Tua palavra vive está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois Tua palavra ela sustenta os meus pés no mar. E a voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aplauda o Senhor, Ele é vencedor. A canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui e me chamou. De novo nasci em Sua família, dos meus, e me encontrou. Eu não sou mais escravo
de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor a todos. Hoje, no nosso momento de generosidade, eu gostaria de estar lendo com vocês. O versículo está lá em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E nesse versículo eu queria compartilhar com vocês um pequeno testemunho meu que aconteceu comigo aqui. Ano passado, na festa do Atos, né, que teve no finalzinho de agosto, a gente se organizou e eu fiquei com a parte da comida, né? E aí eu fiquei, quando a gente se organizou, que fez a reunião, eu fiquei de dar a pipoca, né? De comprar os ingredientes, de ofertar dando a pipoca. Aí, quando foi mais chegando pertinho da festa, já era final do mês, né? Pelo menos eu no final do mês já estou meio zerando. Aí eu lembrei, vixe, tem que ir os ingredientes, né? E nisso eu só tinha um dinheiro que eu já tinha separado para poder pagar uma conta minha, né? Não, mas eu vou dar um passo de fé e vou ofertar como prometido, né? Cumprir o que eu já tinha falado, que eu ia realmente ofertar e dar a pipoca. Aí eu dei, né? Comprou os ingredientes, fez tudo bem direitinho. E aí, quando a gente trabalhou aqui, né? Servimos na parte da comida, ajudamos, eu e a outra Sara também. E aí, quando foi no dia seguinte, no primeiro, era 31 de agosto, foi? Não me lembro, não me recordo da data. Aí, assim, no outro dia, do nada, realmente do nada, o de repente de Deus, ele acontece assim nos dias que a gente menos espera. Eu jamais esperava. Eu sabia que o Senhor ia prover na minha vida, que de alguma forma Ele não ia me desamparar, porque eu tinha dado um passo de fé para ofertar, para justamente, como Ele fala aqui, né, ter os mantimentos na casa dEle. Então, quando foi no outro dia, caiu um Pix na minha conta de bem o dobro do que eu tinha ofertado, né? E não tinha nome de ninguém. Foi aí que eu fiquei surpresa mesmo. Não tinha exatamente, era tipo assim, serviço indisponível e uma quantidade dobrada do que eu tinha ofertado na casa do Senhor, né? E que a gente tem esse discernimento de dar esse passo de fé, de saber que o Senhor vai prover para a gente, né? A gente dá o passo de fé e o Senhor provê, né? Em nome de Jesus. Gostaria de orar com vocês, gente, agora. Paizinho querido e amado, sou grata a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade que nos segue todos os dias, Senhor. Hoje, nessa noite, Paizinho, eu queria Te orar, pedindo para que aquelas pessoas que ainda não têm o discernimento de que está ofertando e dizimando na Tua casa, Senhor, estar apenas Te devolvendo aquilo que o Senhor oferta em nossas vidas, Pai. Que hoje, nessa noite, o Senhor possa estar abrindo o entendimento, Pai. Que cada vez mais o Senhor continue provendo na vida dos Teus filhos que são fiéis a Ti, que confiam em Ti todos os dias, Pai. Que são obedientes a Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu não vai nos abandonar, porque o Teu amor por nós é infinito, Senhor. Hoje é isso que eu oro, Paizinho. Por fé, já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu
que a videira não deu o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Quem gostou do testemunho no nosso último culto de jovens? Quem deu o testemunho foi a Sara, né? E o Ricardson, ali servindo hoje. E hoje nós chamamos mais 2 pessoas para testemunhar. Como eu falei, hoje é um dia de quê? De romper em fé. Romper em fé. Então, quero chamar a tia Thay e o tio Alê, mais conhecidos, né, como tia Thay e tia Alê. Vamos receber eles com as palmas de palmas. Eles vão dar um testemunho de fé da vida deles. E ela já estava me dizendo ali embaixo, eu acho que eu vou chorar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Pronto. A gente fica... as meninas ali, tu já pregou, tu ora no domingo, não sei o que, por que tu tá nervosa? É porque eu vou contar meu testemunho, eu vou chorar. Sim. Enfim, a gente noivou, né, no 2022, né, em setembro de 2022. Pra quem não sabe, né, a gente casou há quase um ano. Vai fazer 11 meses agora, dia 3, bem pertinho. E a gente noivou, mas a gente não tinha ainda... A gente não tinha recurso nem noção do quanto gastava. A gente estava bem perdido, assim, nessa área. A gente queria casar, mas não sabia quanto gastava, né? A gente não tinha guardado ainda nada. Então, a gente estava ainda apreensivo, assim. E eu estava pensando, no começo eu pensei, amor, eu acho que a gente vai casar só no cartório, porque festa de casamento é muito caro. Aí ele já estava dizendo, a gente vai casar no cartório, pedir para o pastor dar as bênçãos, e aí a gente, depois, lá na frente, quando a gente tiver um emprego melhor, a gente casa com festa. E eu, não, eu quero meu casamento com festa, Deus vai me dar. E eu falava, no começo, mas eu creio que Deus, Ele pode suprir. E o Alê... Como a Thay, ela, desde criancinha, né, já estava na igreja, tudo. Eu me converti bem depois, né, assim... Faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu me converti. Isso tudo. E ela já tinha vivido muita coisa, então a fé dela estava muito alta. Eu já tinha experimentado bastante do quanto Deus responde à nossa fé, né? E ele ainda não tinha passado por nenhuma experiência marcante para fazer ele crer nisso. Ele via acontecendo na vida de outras pessoas, via testemunho, mas ele meio que ficava, não é possível que isso aconteça comigo. Então, eu ainda tinha muitas dúvidas, né? Eu estava tentando me confiar só nas nossas forças, né? A gente ficava quanto pensando... a gente conseguiria juntar, quando a gente trabalhar e receber tal valor, aí a gente consegue. E aí,
passou um tempo, a gente noivou em setembro de 2022, dia 3 de setembro de 2022. E aí, nesse fim de ano, para o começo do outro, a gente marcou a data do casamento, né? No começo do ano, aqui na igreja, a gente faz o planejamento do ano inteiro de eventos. Então, ainda tinha uma dificuldade que Deus supriu, que era conseguir um sábado livre. Porque quase não tinha, gente. Ano passado, foi assim, no planejamento da igreja, sábado tal é casamento de fulano, sábado tal é casamento de ciclano, e quase não tinha dia disponível. 4 casamentos, não foi? Ano passado foram 4 casamentos. E aí, a gente tinha conversado em casa, minha mãe tinha soltado algumas vezes assim, vocês vão casar dia 3 de junho. E a gente, tipo, eu fiquei meio, por quê? Aí ela, não, é perto do seu aniversário, não sei o que, você vai casar, tal, tal. Aí começou a combinar uma data com a minha tia, que mora em Roraima, para ela vir. E eu, oxe, eu não conversei isso ainda, não. Eu não combinei isso, não. A tia dela tira férias, né? Para poder vir visitar a gente. Ela, não, vou ajeitar minhas férias para junho. Para cair no dia do casamento, na semana do casamento. E a gente, eita, tá. Aí a gente passou, e aí a gente foi conversar sobre a questão da data mesmo, e a gente sentiu muita paz nesse dia específico, que era o dia 3 de junho. E na reunião aqui do planejamento, a gente abriu para o pessoal da organização, né? A gente quer casar dia 3 de junho. E aí, no meio da organização, estava a Leide, que foi a nossa cerimonialista, decoradora, tudo. Buffet, ela é intercessora, ela fez tudo. Então, gente, quando vocês forem casar, chamem a Leide. Ela faz toda a diferença na vida de uma noiva. Com ela, orem com ela. E aí a gente passou para ela a data e ela chegou e disse assim, a gente tem que conversar então, né? Porque falta 6 meses. Aí a gente, pois é. E a gente teve uma conversa rápida e a gente passou para a Leide tipo assim, Leide, a gente tem tal orçamento. Que era, vamos supor, 1/3 do valor do que era necessário. E aí ela olhou para a gente e disse assim, tá bom. Vai dar certo, vamos orar. Deus vai abençoar. Como quem diz, isso aí não dá nem para o começo. E aí a gente foi nessa reunião com ela, né, a gente conversou. E aí ela começou a orar com a gente, né? E olhar e sugerir para a gente locais que estavam dentro do nosso orçamento, assim, né? Só que a gente não se agradava de quase nenhum. A gente tinha escolhido a data do casamento e a gente tinha tido essa reunião com ela. Mas a gente também tinha começado a sonhar com o casamento, começar a idealizar ele, né? Eu fui tirando as ideias salvas, né? Lá do Pinterest, tudo. Rolando as ideias lá. A gente queria um local aberto, né? Com jardim e tudo. E aí, os locais que a gente olhava, a gente falava, nossa, é muito caro, a gente não vai conseguir casar aí. E aí a gente foi olhar em um canto, que era lá na Maraponga, um pouco longe até. Mas a gente foi olhar porque no Instagram parecia ser lindo. E aí a gente foi, olhou. No Instagram é um local perfeito, muito bonito. Né? A gente chegou e tinha lá. um pacote ótimo que estava dentro do nosso orçamento. Aí a gente só tinha a data, certo, pessoal? Só a data, não tinha mais nada. Aí a gente chegou nesse local e foi uma decepção. O local não era nada bonito, era todo derrubado assim. E foi uma decepção total, assim, pra gente. Aí a gente saiu desse local, foi em outro, que era um local fechado, que não era o que a gente queria. Eu falei, não, isso pode estar dentro do orçamento, mas não é o que eu sonhei. E eu queria o suficiente para ter certeza que Deus ia mandar da forma como eu sonhei, porque foi Ele que colocou o sonho no meu coração, né? Detalhe, a gente foi olhar o local faltando 2 meses, né? E como a gente estava olhando muita coisa de casamento no Instagram, ele começou a recomendar as coisas. Aí apareceu um checklist, né, do casamento, aí 1 ano antes, escolher a data. Olhar o local. 1 ano antes, tá com faltava 2 meses pra gente casar. Tá com 2 meses? Como é que eu vou? A gente estava só 10 meses atrasados, mas estava no tempo certo de Deus. E aí foi um dia muito frustrante esse. Eu já comecei a voltar para casa, tipo assim, então não vai ter realmente do jeito que eu quero, porque não vai ter um local bonito o suficiente para a gente fazer como a gente tem imaginado e tudo. Eu comecei a ficar triste. Só que na mesma noite eu agendei para olhar um outro local, que é uma chácara, fica até aqui perto, na Palpina. E ele falou assim, na Palpina, é muito escondido, não sei o quê, não deve ser bom. Mas a gente foi lá. E assim que a gente foi entrando, eu fui com a minha mãe, aí o Ale passou para pegar a Leide, e eles foram depois. E aí quando a gente foi, a gente entrando assim, eu e a minha mãe já começamos a se emocionar. Começamos a tremer, começamos a chorar. O local era lindo, era exatamente tudo que eu tinha sonhado. Era maravilhoso, muito, muito lindo. Essa é a visão dela. A minha, eu tava com a Leide, aí eu... No caminho... Calma. No caminho,
Eu tava com a Leide, ela falou assim, olha, eu já fiz um evento aqui, é muito bonito esse local, nem lembrava desse local, mas está muito mudado aqui, a frente do local está muito mudado. A Leide falou, quando a gente chegar lá, ela vai estar chorando, dito e feito. A Thay estava chorando, eu também me emocionei, a gente se abraçou e tinha uma confirmação muito forte que seria ali. E a locatária de lá, né? Até a dona lá do local, ela já estava chorando emocionada, também, já estava chorando, porque viu a gente. Só que aí a gente olhou, escolheu o local, viu que esse local era perfeito, era o jeito que a gente sonhou, mas tinha 2 imprevistos ainda. Primeiro eram os recursos, que a gente não tinha nem o suficiente para alugar o local. Nem para dar o sinal. E depois era a data, né? Como a gente falou, faltavam 2 meses, e geralmente são alugados com 1 ano de antecedência, 6 meses antes. E a gente com 2 meses estava assim, eita, tem esses 2 imprevistos. Mas... Aí quando a moça foi olhar, ela disse assim, tá disponível esse dia, tá disponível. Aí a gente, é esse mesmo, bora. Aí ela, tá bom, só tem que dar o sinal. Aí eu olhei para ler, olhei para o nosso saldo da conta. Aí eu cheguei em casa e fui conversar com meu pai. O pai tem que dar o sinal do sítio. Eu encontrei, é lá. Mas eu não tenho dinheiro não. Ele, tu tem quanto? Aí, vamos supor assim, né, que era um tanto e eu tinha 10% do valor. Aí eu disse, o senhor completa? Aí meu pai, completo, né, bora. E aí, obrigado, pai. E a gente reservou o local e agora a gente tinha a data e o local. Só, faltando 2 meses. E aí a gente começou a olhar e Deus começou a levantar pessoas para semear na nossa vida aqui e ali. E nesse meio tempo... A gente começou a olhar as coisas, né? Roupa, o vestido dela de casamento, aluguel das coisas, né? A gente trabalha durante a semana, né? Então, o dia que a gente tinha disponível, basicamente, era só no sábado, para fazer alguma coisa. E aí, faltando... Eu lembro que era exatamente 2 meses antes da data do nosso casamento, teve um PNL. E a gente ficou, tipo assim, tem tanta coisa para a gente resolver do casamento, mas... a gente sentiu de Deus que aquele era um tempo que a gente tinha que semear para Deus. A gente tinha que semear aquele tempo no reino de Deus. Eu tenho essa cena muito forte na minha cabeça de que a gente estava lá em casa, a gente, vamos orar e vamos realmente ofertar nosso tempo, que é o que a gente tem, para o Senhor. Vamos plantar isso, né? E aí a gente fez essa semente, a gente plantou o nosso tempo, a gente plantou um fim de semana servindo no PNL. E a gente passou sexta, a partir da quinta, né? Estava lá na quinta conversando com a Leide dos docinhos, tentando resolver alguma coisa. Na quinta antes do PNL, a gente lá no espaço já. A gente passou sexta, sábado e domingo. E a gente não passou esse tempo se preocupando com o casamento. A gente descansou e entregou na mão do Senhor, né? E na segunda-feira, pós-PNL, o Senhor mandou 2 bênçãos muito grandes para a gente. A gente recebeu uma ligação, né, de manhã. 2 ligações, de pessoas que queriam ofertar na nossa vida. E aí o Senhor levantou essas pessoas, né? E eles deram uma oferta muito generosa, assim, na nossa vida. Que a gente estava chegando numa época que a Leide estava começando a dizer, a gente tem que pagar tal coisa. E a gente olhava e dizia, a gente não tem. Mas a gente falava, Deus vai prover. E... a gente estava nessa semana e a Leide estava mandando, a gente precisa pagar tal, a gente precisa pagar o fornecedor tal, a gente precisa reservar a decoração. E eu olhava assim e dizia, amor, a gente não tem como. E o Senhor mandou, o Senhor levantou pessoas para nos abençoar e começou. Dessas foram as primeiras, né? A gente sentiu que o Senhor recompensou tanto a nossa entrega no PNL, que foi um ato de confiança e um ato de fé, realmente, né? A gente deu um passo de fé, assim. E o Senhor começou a mandar, a partir dessa semana. Foi como se isso tivesse sido tivesse virado a chave, né? E aí Deus começou... Deus levantou pessoas que a gente nem imaginava, que ligavam pra gente, mandavam mensagem, eu senti de te ofertar isso pro teu casamento. E várias pessoas que a gente não falava há muito tempo, e as pessoas foram se aproximando e falando sobre isso. E aí o Senhor começou a levantar pessoas, e foi assim nos 2 meses, até o casamento. E aí, faltando 3 dias para o casamento, ainda faltava uma quantia muito alta, e a gente não tinha de onde tirar. A gente olhou, a gente conversou lá com meu pai, e meu pai dizendo, como é que vocês fizeram isso? Não tem como. E eu, pai, mas tem que ter. Aí eu cheguei, a gente lá no reforço, e eu quis me desesperar. Eu, não tem como. A gente dando aula, e ela querendo chorar, e eu vim numa crescente, né? Eu vim vendo o quanto Deus era generoso com a gente, quanto Ele já tinha provido, né? E estava provendo cada vez mais. Eu falei, amor, se Deus fez tudo isso até aqui, Ele vai concluir, amor, calma.
E aí, nesses 3 dias foram aterrorizantes para mim. Mas no dia do casamento, a gente comecei a receber notificação no meu celular. Tanto. E Deus mandando. E eu, glória a Deus, e a moça me maquiando e eu chorando, porque eu estava ali constrangida com o cuidado de Deus. E aí, a gente tinha feito o site, né, do casamento para receber os presentes e tudo. E nesse site, todos os presentes eram convertidos em um valor. E aí passou o casamento, foi uma bênção, o Senhor estava presente ali, a gente sentiu tanta presença de Deus no nosso casamento, que várias pessoas chegaram e disseram, eu senti claramente Deus aqui, eu senti, era palpável, era um ambiente de alegria, nada do que a gente tinha sofrido para chegar até ali, tudo desapareceu, porque o Senhor estava naquele lugar e Ele fez tudo aquilo ser maravilhoso. E aí, no dia seguinte, a gente estava indo para o hotel da lua de mel, aí eu abri o site e eu fui calcular tudo que a gente tinha ganhado e calcular tudo que a gente tinha gastado. E aí, quando eu calculei, a gente estava com os meus pais dentro do carro e eu peguei e disse assim, Deus pagou a conta. Aí meu pai, o quê? Aí eu, exatamente o que a gente gastou, Deus mandou. E a gente começou a glorificar e chorar dentro do carro, nós 4, porque o Senhor foi fiel até o fim. Mesmo quando a gente achou que nada ia mais dar certo, o Senhor foi fiel, né? Ele respondeu à nossa fé. É isso aí. E logo após, um mês depois do nosso casamento, a gente recebeu as fotos do nosso casamento, a gente estava olhando as fotos do nosso casamento, e aí a gente recebe a ligação. Meu irmão ligou, ei, o carro de vocês está aqui na frente do reforço, cadê vocês? E a gente está em casa, a gente não está no reforço. Aí, o carro de vocês, nosso carro. E para quem não tinha nada para pagar um casamento, fez um casamento maravilhoso, que Deus fez além do que a gente imaginava. E um mês depois a gente estava comprando um carro. O Deus que manda, Ele paga a conta, gente. Não tenham medo de crer em Deus. Amém. Oi? Eu ainda ganhei um chá das amigas aqui. No meu aniversário foi um dia antes do casamento. Eu casei dia 3 e o chá foi dia 2. Aí eu estava eu não vou ter aniversário, eu estou ocupada resolvendo tudo do casamento. Aí me levaram, quer dizer, a gente foi orar lá no sítio, né? Aí no dia antes, vamos passear lá na igreja. Vamos passar lá na igreja. Eu vou fazer o que na igreja? Vamos passar lá. Falando, vamos lá passar ali. Aí eu chego aqui, as meninas, as minhas amigas, tinham preparado um chá maravilhoso para mim. E elas se juntaram e deram uma oferta para a gente na nossa vida. E foi mais uma prova, né, da bondade, da fidelidade de Deus na nossa vida. Muito obrigada a todos que participaram, né? A gente é muito grato por tudo que Deus fez na nossa vida. Muitos de vocês que estão aqui foram usados, foram canais de Deus para abençoar a gente. E o que a gente aprendeu nesse período foi que a gente nunca perde por crer em Deus, gente. A gente nunca perde por lançar toda a nossa confiança nele. O Senhor, Ele é um Deus que Ele faz além do que a gente imagina. É uma frase que eu e a Raíssa, a gente conversa disso há muito tempo, lá da nossa adolescência. E aí, essa frase sempre surgia na nossa conversa, que era assim, se eu for sonhar, vou sonhar alto, porque Deus faz além do que a gente imaginou, né? A Raíssa sempre falava isso. E aí a gente sonhou alto, Deus fez além, e a gente hoje está aqui, glorificando o nome dEle, pelo que Ele fez na nossa vida. Coloquem o primeiro passo, deu o primeiro passo. Nosso primeiro passo foi marcar a data. A gente não tinha nada, não tinha recurso suficiente. Mas deem o primeiro passo, sejam fiéis nisso e creem no Senhor. A fé é isso, a gente crê no que a gente não consegue ver, né? E a Raíssa estava falando na hora do louvor, ela falou que o que é ligado na terra, né, citou o versículo, é ligado no céu. E a gente sentiu que a partir do momento que a gente ligou, fechou aqui a data. A gente ligou na terra aqui. Deus ligou lá. E aí Ele começou a trabalhar para prover tudo que era necessário, né, para o nosso casamento acontecer. E aconteceu. Estamos quase fazendo um ano. Quase chegando lá. E é isso. Que bênção. Gente, agora a pergunta do ano. E os filhos? Olha, vocês estão na frente, né? Vocês já fizeram um ano de casado, já, vá? Cadê os filhos, Thiago? Um ano de casado. Vai dar certo, vai dar certo. Amém, gente. Muito obrigado, Tainara e Alê.
Vocês são uma bênção de Deus. Obrigado por esse testemunho. Eu acho que o mais forte, assim, que mais me impactou pelo testemunho e que a gente pôde provar, né, eu e a Raíssa, é o poder de a gente dar passos de fé, né? Quando a gente dá passos de fé naquilo que o Senhor está nos falando, cara, Ele se encarrega de realizar todo o restante, que foi isso. Então, Deus abençoe vocês, está na área Lê, a gente ama muito vocês, amém. Glória a Deus. Gente, queria compartilhar uma palavra com vocês, não vou me estender muito, está lá em Mateus, quem puder abrir suas Bíblias, Mateus capítulo 14. O Senhor é maravilhoso, glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta assim para ele: você teria coragem de andar sobre as águas em direção a Jesus? E aí, vocês teriam coragem? Rapaz, não foi brincadeira não, viu? Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto... podem ficar de pé, por favor. Quem puder ficar de pé, né? Amém. Fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu, marquem essa palavra, insistiu, com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor, disse Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Glória a Deus. Paizinho, muito obrigado, Jesus, obrigado por esse momento, Pai, obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Pai, a Tua igreja santa. Pai, que o Senhor venha essa noite, Pai, falar ao coração da Tua igreja, Senhor, venha falar ao coração desses jovens, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que o Teu Espírito, Pai, a Tua palavra gere vida, Pai, gere transformação, gere restauração no nome de Jesus, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Podem sentar, igreja. Glória a Deus. Esse texto é um texto bem conhecido e a música que a gente cantou aqui, ela refere-se a esse texto, né? E o interessante, quando eu estava orando e buscando a Deus, começa já nesse primeiro versículo que fala, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. E eu me pergunto, rapaz, por que Jesus insistiu? Eu acho que para a maioria dos discípulos, toda a palavra de Jesus era como se fosse uma ordem. Ou vocês teriam coragem de discutir com Cristo? Quem é que teria coragem de brigar com Cristo? Eu não. Então, por que será que Jesus ele insistiu que os discípulos eles entrassem dentro do barco e atravessassem o mar, né? Então, e eu orando, e o interessante é que os discípulos, a maioria deles, eles eram pescadores. E logo em seguida, nesse mesmo texto, a gente vai ver que eles enfrentaram uma tempestade. E toda tempestade, hoje a gente está no mês de abril, como uma das mulheres que a gente foi andando pelo nosso casamento, procurando nosso casamento, eu e a Raíssa, e a gente parou em um determinado sítio, né?
Aí a mulher nos atendeu lá, tudo, aí ela, por que vocês decidiram casar em abril? Aí a gente, como assim, né? Vocês nunca ouviram, não? Abril, chuvas 1000. Aí eu, eu nem sabia disso. E a gente está nessa época de abril e a gente vê como é que a chuva vem. Quando a chuva está vindo, a gente percebe que ela está vindo ou não? Percebe? Percebe. Quando a chuva está vindo, o pastor, eu estou na casa dele, eita, essa brisazinha é brisa de chuva. Aí eu olho assim, rapaz, como é que ele sabe até da brisa da chuva? Então, quando a chuva está vindo, ela vem um vento diferente. Ela tem um som. Quando a chuva, às vezes ela tem relâmpagos, né? Ela tem trovões, na verdade. Tem som, imagem. Você consegue ver as nuvens mais escuras, mais densas. Então, quando uma tempestade ela está por vir, existe sinais que se mostram. E aí eu me perguntei, rapaz, se para pescador, que é pescador, que vive, trabalha pescando dentro do mar, será se eles não notaram que tinha esses sinais no céu? E talvez não foi por isso que Jesus teve que insistir com eles. Então, acredito eu que nesse momento Jesus ele insistiu com os discípulos. Mesmo os discípulos meio temerosos, falando assim, rapaz, eu não sei não, mas se Jesus está mandando, eu vou. Então, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, Jesus o quê? Subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, então, os discípulos, eles foram para o barco, atravessaram o mar antes de anoitecer. Jesus mandou ele, vamos supor que seja de tarde, né? Eles mandaram e foram para tarde, e enquanto eles foram no barco, Jesus subiu para orar, e Jesus orou, tudo, e ao anoitecer, fala que ele estava lá sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, o quê? Fustigado pelas ondas. Como é que está aí na tua Bíblia? Fustigada, tem outra tradução aí? Açoitada, tem outra? Arrasada, né? Então o barco ele estava açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Imagina essa situação, gente. Imagina essa situação dos discípulos, que eles saíram bem cedo, à tarde, sendo que eles sabiam que tinha uma tempestade para vir, mas mesmo assim eles obedeceram a Cristo. E ele lá no meio do mar, as ondas arrasando elas, e a minha Bíblia fala que eles estavam a uma considerável distância, mas algumas Bíblias falam uma certa metragem. Alguns estudiosos dizem que essa metragem era exatamente a metade do mar da Galileia, que era onde eles estavam passando. Então imagina, eles estavam desde tarde navegando, e aí passaram-se horas, já tinham anoitecido, e eles ainda estavam na metade do mar, e para completar, ainda tinha uma tempestade. Qual era a sensação desses discípulos, gente? O que vocês achavam que eles estavam sentindo naquele momento? E quando a gente fala de um barco, a gente não está falando de um barco que você vê hoje, uma lancha, que tem um espaço dentro dela para você se proteger, não. A gente está falando de uma canoa. Olha, uma canoa feita de madeira, sem proteção. Imagina aí, gente. Se imaginem aí você entrando dentro de um barco desse, no meio do mar, com as ondas altas batendo em você. Essa semana, né, eu e a Raíssa, para quem não sabe, a gente completou 1 ano de casado. Vai, benção, viu? E a gente fez uma viagem, glória a Deus, vamos benção. É bom, gente, casem, é uma benção. A gente foi para uma viagem, a gente foi lá para Icaraizinho. E lá em Icaraizinho tem alguns passeios, e um desses passeios era um passeio de barco que é feito por uma lagoa lá que tem lá. Para quem já foi lá em Icaraizinho sabe como é que é.
O Felipe, né? O Felipe Ariel só vive lá. Hã? É um rio, é? É um rio. É tipo um rio lá. Aí quando a gente chegou lá, a gente foi de bug até lá, né? Aí o bugueiro chegou assim, gente, é aqui que a gente vai se despedir. Aí eu olhei assim, rapaz, que história é essa de se despedir? Aí vocês vão pegar esse barco aqui e a gente vai se encontrar do outro lado lá, da lagoa. Aí tá certo. Quando eu fui entrar dentro do barco, o barqueiro chegou pra gente, pode entrar. Quando eu olhei, rapaz, tinha umas águas lá dentro da canoa. Aí rapaz, eu não falei nada para a Raíssa, porque a Raíssa ela é um pouco cismada, né? Eu não vou falar nada, porque senão ela vai se assustar. Mas tinha uns poços lá de água entrando, tinha uns cantos que tinha uns buracos. E eu falei, meu Deus do céu, se esse barco afundar aqui, o que é que vai ser de mim? E olha que era uma lagoa calma, viu? O que foi que eu fiz? Eu olhei logo se tinha colete, porque qualquer coisa eu pegava o colete, colocava em mim na Raíssa e a gente conseguia sobreviver. Mas era um barquinho de madeira, era uma canoa. Não, eu sou precavido, né? E aí eu olhei e eu falei, bora entrar, né? E era um barquinho simples, gente. Um barquinho de madeira. O cara começou a navegar lá, o barco ia para um lado e para o outro. Eu me levantei para ir sentar mais perto lá da Raíssa para a gente tirar umas fotos, que lá tem uns galhos lá bonitos. Aí o barco ia para um lado e para o outro, quase caindo, meu celular quase cai também. Eu falei, meu Deus do céu, muito sensível. E eu imagino que devia ser da mesma forma nessa época, com esses discípulos. Não era muito diferente, não era um barco grande, com estabilidade, era um barquinho. Qualquer coisa, qualquer onda, qualquer vento agitava. E o interessante, gente, é que numa tempestade não tem muita coisa para se fazer. Não sei se vocês já assistiram algum filme, principalmente naqueles barcos à vela, quando vem uma tempestade, o que é que os capitães fazem? Pede para descer as velas. Porque se as velas ficassem elevadas, ela tem perigo de rasgar, tem perigo de quebrar. Então, não tem muito o que fazer numa tempestade. O máximo que a gente pode fazer é esperar. Colocar o barco e ir conduzindo aqui de um lado para o outro a embarcação, mas o melhor é esperar e pedir a Deus para ela passar. Da mesma forma, gente, é a nossa vida. Tem coisas que aparecem na nossa vida, como tempestades, lutas, desafios, que não tem o que a gente fazer, não é verdade? Que a gente não tem, a gente pode até tentar, se esforçar, remar para sair dessa tempestade, mas a gente não tem essa capacidade, porque o único capaz de resolver a situação é o Senhor. E o Senhor nos ensina que o que nós precisamos fazer é esperar nele. Amém? É esperar da providência dele. É esperar da ajuda dele, do cessar dele, da calmaria dele. Pergunte aí para o seu irmão que está do seu lado, como é que ele reagiria estando no meio de uma tempestade? Perguntei para ele. Como é que tu ia se sentir no meio desse barco aí, cara? Tu ia ter medo? Tu ia ficar tranquilo? Quem ia ficar tranquilo aí? Levanta a mão. Rapaz. O Samuel é tranquilo demais. Só na tranquilidade. Gente, é difícil ficar tranquilo, viu? É muito difícil ficar tranquilo. Eu falo porque, para quem não sabe, eu trabalhava embarcado. Trabalhava embarcado naqueles navios de petróleo grande, que realmente tem uma estabilidade diferente. E eu me lembro que eu estava em São Sebastião, lá em São Paulo, e a gente veio ali é uma tempestade. Eu nunca tinha visto aquilo aqui em Fortaleza. Eu nunca vi. Gente, o vento era muito forte, o vento me arrastava. E o que eu via era só uma nuvem preta, vindo assim, gigantesca. A sorte é que o navio estava atracado, né? Qualquer coisa eu pulava para a terra e estava tudo certo. Mas, gente, eu fiquei assustado. E olha que não era um navio pequeno, estava coberto lá tudo.
Então, é algo de se assustar, tá? Eles poderiam esperar qualquer coisa. Opa, passei. Vamos lá, bora seguir aqui. Versículo 25, né? Fala o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Em outras traduções, em alta madrugada, fala que era na 4ª vigília da noite, tá? Para os judeus, para quem não sabe, lá a noite é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília é das 6 da noite até as 9 da noite, tá? Para os judeus, o dia começa pela noite, né? Então, das 6 às 9, a segunda vigília, das 9 à meia-noite, a terceira vigília é de meia-noite às 3, e a quarta, que é exatamente essa, que a gente vai ler agora, é de 3 da manhã até às 6 da manhã. Então imagina aí, os discípulos que saíram de tarde, antes das 6, estavam navegando num mar aberto, numa tempestade, até 3 horas da manhã no mínimo. Imagina aí, gente, imagina aí, talvez mais de 12 horas no mar, numa tempestade, com o barco balançando, talvez vomitando, não sei, mas imagina a situação que eles estavam passando. Como se não bastasse isso, Jesus ainda foi até o barco, andando sobre o mar. Eu fico imaginando, rapaz, os caras estavam morrendo de medo já da tempestade. Quando vê um negócio andando, uma pessoa, né? Não era qualquer, porque assim, eles poderiam esperar qualquer coisa. Eles poderiam esperar uma outra embarcação, poderia? Eles poderiam esperar um peixe pulando? Poderia. Mas ele vê uma pessoa andando na direção deles. Qual era a tua reação, gente? A minha reação era ficar totalmente assustado. No mínimo que eu ia pensar é que seria uma assombração ou algo do tipo, que foi exatamente isso que os discípulos eles pensaram. Versículo 26 fala: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, olha aqui que interessante, eles sentiram medo, beleza? Mas Jesus imediatamente lhe disse o quê? Na minha tradução tem assim: coragem, sou eu. Não tenham medo. Como é que está aí na tradução de vocês? Tenham bom ânimo? Amém. Gente, no mesmo instante, Jesus rebateu todo aquele medo. Em nenhum momento o Senhor ele quer que nós sintamos medo. Muito pelo contrário, lá em 1 João fala que no amor não há medo, e o nosso Deus ele é o puro amor. Ele é o amor pleno. Então nele não há nenhum medo, e ele não quer que nós, filhos amados, sintamos medo. Então naquele instante que Jesus viu que estava gerando medo nele, imediatamente, olha essa palavra, ele falou: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E o interessante é que na maioria das situações que você vai ver no Evangelho, os discursos de Jesus, é ele falando isso: tenham bom ânimo, tenham coragem, não temas, avance para cima, vamos avançar, não desista. Deus ele nos motiva, Deus ele nos impulsiona a não desistir. Existe algo grande, existe algo preparado, existe algo guardado por nós, quando nós não desistimos. Existe um versículo que me fugiu aqui à memória, que fala sobre perseverar na fé. Qual é? Enfim, fugiu. Mas Deus ele quer que nós perseveremos no amor. Deus quer que a gente tenha coragem, não sinta medo. Amém? E eu quero dar um exemplo aqui de Jairo também. Jairo, a filha dele estava como morta, né? E o que é que Jesus fala para Jairo? Não temes, crê somente. E a menina só está dormindo, né? Então, o que é que Jesus fala para Jairo? Para crer, tá? Lá em 1 Timóteo
1:18, o pastor ele pregou recentemente aqui na terça-feira sobre ter fé, né, a motivação. Paulo adverte Timóteo para seguir nas profecias, né, e combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Ele fala o quê? Ele motiva a Timóteo a ser constante, a perseverar, a ter coragem, a se manter em fé. E o pastor ele pregou isso: quando nós não mantemos em fé, nós naufragamos em fé. Quando nós não mantemos a boa consciência, nós naufragamos. Amém? Versículo 29, rapidinho. Jesus ele fala, a gente está no versículo 27, né? Coragem, sou eu, não tenho medo. Versículo 28, Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus fala: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Aleluia. Gente, nesse versículo eu queria pontuar, acho que o ponto-chave dessa ministração, dessa palavra que eu queria trazer para vocês. E eu queria que vocês me falassem algumas características de Pedro. Podem falar. Quais eram as características que vocês achavam que Pedro tinha? Vixe, difícil essa palavra, viu? Impetuoso, bonito. Gostei, viu? Ousado. Alguma outra? Afoito. Rapaz, o velho cearense, né? Glória a Deus. Alguma outra característica de Pedro? Ousado, bruto. Rapaz, tem muita gente que chama Pedro de bruto, né? Explosivo, impulsivo. Amém, glória a Deus. Eu anotei alguns dessas características. Ousado. Pedro era ousado, muito ousado. Pedro ele não media esforços para ir. Pedro ele não media esforços ou nem dimensão para onde Jesus mandava ele ir. Ele simplesmente ia. Eu coloquei também que Pedro era impulsivo, mas um impulsivo não no mau sentido. O impulsivo é que no momento em que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele não tinha contratempo com ele simplesmente ia. Ele ia e obedecia. E a obediência que Deus ele quer de nós é essa, é uma obediência completa e imediata. Era o que Pedro fazia. Uma outra característica, ele era destemido. Ele não tinha medo de nada. Aonde quer que Deus mandasse ele ir, ele ia. Uma outra característica que eu vejo em Pedro é que ele era amigo de Jesus. Jesus ele tinha muitos discípulos, eles tinham os 12 mais próximos, mas mesmo nos 12, ele tinha 3 que eram ainda mais próximos, eram eles Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, ele além de ser discípulo, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento de intimidade, de amizade. Ele queria mais de Deus. Não só queria como um interesse, né? Ele não queria só se aproveitar de Deus, mas ele queria ser amigo, de estar perto, de se achegar, né? E assim como a gente está lendo lá no nosso discipulado, para quem está fazendo, a gente está lendo um livro que fala sobre laços de alma, né? Os laços de alma são relacionamentos profundos que nós temos. E Jesus, ele nos chama, assim como Pedro, a ter relacionamentos profundos com ele. Relacionamentos de amizade, de intimidade. Amém? E uma outra característica é a fé. Que essa é o que eu quero destacar e colocar ênfase. Pedro era um homem de fé. Pedro, o que ele fez foi romper na fé. Pedro, ele rompeu com a religiosidade. Ele era judeu, ia na sinagoga talvez, tinha muita religiosidade naquela época. Ele rompeu tudo isso e seguiu a Cristo. Ele disse sim quando Jesus o chamou. Pedro, ele rompeu em muitas coisas na sua vida e fez com que ele vivesse coisas sobrenaturais. Então, através da fé,
ele provou e viveu coisas incríveis em Deus. Lá em Hebreus 11, o autor, ele define a fé sendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma convicção de algo que nem ao menos vimos ainda, como o Ale falou. A gente não viu, mas a gente crê. Isso é fé. Eu gosto de definir a fé como algo real e palpável pelos nossos olhos espirituais. É uma contemplação de algo que é real através do Espírito. Então a fé é isso, é você já enxergar aquilo. Mesmo você não conseguindo ver com os olhos, é você já ver, conseguir palpar. Eu gosto de imaginar que a fé é algo, é você pisar como não tendo chão, mas você pisa e o Senhor vai colocando o chão para você. À medida que você vai pisando, o Senhor vai colocando o chão. À medida que você vai agindo, Deus ele vai colocando, e a fé é isso. A fé é isso. A fé, ela não é uma fé, ela é uma fé que age, é uma fé que tem ação. A ação, ela materializa a nossa fé. Amém? E eu queria falar três pontos breves, rápidos, sobre a fé. O primeiro ponto é que a fé, ela revela a Deus. A fé nos revela a Deus. No versículo 27, Jesus fala que imediatamente ele diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus falou, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, particularmente, se Pedro ele não tivesse fé naquele momento, que aquela pessoa que estava lá dentro do mar não era Cristo, tu acha que ele ia andar sobre as águas? Tu acha que gente, naquele momento em que ele perguntou a Jesus se era realmente ele e pediu para ele ir até lá, Pedro já estava rompendo a fé naquele momento. Pedro já estava inundado de fé ali. Pedro já sabia, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E ao ouvir Jesus falar, ele sabia, esse é o meu mestre. Deixa eu provar do que ele está provando. O meu mestre, ele anda sobre as adversidades da vida, ele anda sobre as tempestades, e eu quero provar dessa mesma coisa que o meu mestre ele provou. Não é porque ele estava desconfiando que Jesus era Jesus ali, não. Ele já sabia quem era Jesus. Ele falou assim, eu acredito que Pedro falou assim, eu quero provar do que o meu mestre ele está vivenciando. Eu quero viver isso, eu quero andar sobre as minhas adversidades, eu quero andar sobre as minhas tempestades, sobre as dificuldades da minha vida, porque o Senhor está comigo, amém? Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Estão vivos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a fé, ela nos revela a Deus. No momento que Pedro escutou, a fé encheu ele e já revelou que Jesus era o Cristo. Amém? A fé de Pedro fez com que ele tivesse a revelação de quem Jesus era. A fé sempre vai nos levar a um lugar de revelação e conhecimento de Deus, a lugares mais profundos. Eu acredito que antes mesmo de Pedro pisar nas águas, como eu tinha falado, né, ele já tinha fé. Lá em Êxodo 33, 17, tem uma outra história também, que é a história de Moisés. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para resgatar o povo de Deus. Mas antes dele ir, ele falou assim, olha Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E depois disso, o Senhor vai e fala, olha Moisés, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você, e eu o conheço pelo nome. E logo em seguida, Moisés vai e pede para Deus, então me mostra a tua glória.
Me mostra a tua face, Senhor. Me mostra. A fé que Moisés teve o revelou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A fé daquele encontro do Deus maravilhoso fez com que ele revelasse a grandiosidade de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, sobre a fé. Tá? A fé, as tempestades fortalecem a nossa fé. Quando ela não nos derruba, né? Elas fortalecem a nossa fé. Às vezes nós achamos, né, que aquela tribulação, aquela dificuldade, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas eu quero te falar que se você perseverar naquilo que você está passando, Deus ele vai te dar a vitória e vai fortalecer ainda mais a tua fé. Ele vai elevar a tua fé a um outro patamar. A palavra do Senhor fala que nós devemos crescer de fé em fé. A nossa fé, ela é crescente. A nossa fé, ela é aprimorada, ela é acrescida. Então, e como é feito isso, Tiago? A palavra do Senhor, através desse texto, nós vemos que as tempestades, quando nós vencemos elas, nós se enchemos de fé. Eu estou lembrando agora de um episódio do The Chosen, né? Não sei se vocês já assistiram, eu acho que é o último episódio da 3ª temporada, que é exatamente quando Pedro está lá, e é uma cena muito forte. Pedro ele começa a andar sobre as águas e ele afunda, e Jesus ele dá a mão assim para Pedro, e Pedro, mesmo ele sendo um ótimo pescador, com certeza ele sabia nadar, mas ele estava ali se afogando. Jesus vai dar a mão para Pedro e puxa Pedro lá do fundo. E naquele momento Pedro ele dá um abraço em Jesus, e aquela cena me marcou muito. Quando Pedro ele foi resgatado, Pedro ele foi cheio da presença de Deus. Pedro ele foi sarado. Pedro ele foi transformado. Amém? Versículo 32 fala o seguinte: quando entraram no barco, né, o vento cessou, então eles estavam no barco e adorando, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então eles encheram de fé e creram que Jesus era Jesus e ele era o Senhor. Amém? E o terceiro ponto é que a fé, ela nos transforma, tá? Primeiro ponto, a fé nos revela quem Deus é, nos revela a Deus. Segundo, a tempestade fortalece a nossa fé. E o terceiro ponto é que a fé, ela nos transforma. Como eu estava falando, Pedro naquele momento, ele foi transformado pelo Senhor quando ele foi resgatado. Ele começou a andar sobre as águas em fé. E por um momento, né, vamos ler aqui o versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Vamos ler de novo isso aqui. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, o quê? Ele ficou com medo. O que foi que fez Pedro afundar naquele momento? Foi o medo. O que foi que fez Pedro andar sobre as águas? A fé. Se a fé me faz andar sobre as águas e o medo me faz afundar, tem uma definição que tem um pastor que ele fala sobre isso, né? Sobre o que é fé para ele, que é o Luciano Subirá. Ele fala que a definição de fé para ele é olhar para Cristo. E a definição de como é que é? De não ter fé? Incredulidade, de desespero. É você olhar para as adversidades que estão ao seu redor.
quando Pedro, ele deixou de olhar para Cristo, deixou de olhar para o Mestre, para a palavra, né? A gente aprende também que ele andou sobre a palavra de Deus, né? Quando ele desviou a atenção dele para a tempestade, para as adversidades, ele afundou. Quando nós olhamos e quando nós deixamos o medo dominar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, nós começamos a submergir, né? Nós começamos a afundar. E não só nós, mas a nossa fé também começa a afundar. Então, o que é que Jesus, o que é que Deus ele tem nos ensinado aqui? Que quando nós sentimos medo de algo, de alguma coisa, nós possamos chamar aquele que liberta de toda corrente de medo, de toda prisão que o medo possa causar. O medo, ele não foi feito para a humanidade. O medo, ele não foi feito para um homem, não nasceu para sentir medo. Muito pelo contrário. O homem, ele foi feito para ser usado, para ser corajoso. Amém? E quando Jesus, ele resgatou Pedro, ele foi transformado. Ele foi transformado primeiramente em seu interior. A fé, ela nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa primeiro no interior. E só depois que vencemos os nossos medos e temores, é que a fé, ela opera no sobrenatural. A gente pode ler isso aqui, que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando os dois pisaram o pé no barco, o que foi que aconteceu? As tempestades cessaram. E aí você pergunta: rapaz, por que foi que Jesus não parou a tempestade antes de Pedro andar sobre as águas? Porque com certeza ele andaria, né? Deus, ele não... existe uma transformação que Deus, ele faz primeiro em nosso interior. Deus, ele queria tratar algo em Pedro muito profundo, lá no profundo dele. As transformações que acontecem em nossa vida são primeiramente no nosso interior, para que depois haja uma transformação no nosso exterior. Amém? Primeiro Deus, ele transforma o nosso interior, tira os nossos medos, tira as nossas dúvidas, tira as nossas incertezas, e logo em seguida, Deus, ele transforma o nosso exterior. Nos capítulos seguintes, a gente vai ver que no capítulo 16, Jesus pergunta para Pedro quem ele era. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha a revelação certa de quem Jesus era. Momentos depois disso acontecer. E um pouquinho mais na frente, o que é que Jesus faz? Muda o nome de Pedro. Era Simão, né? Ficou Pedro, rocha. Jesus tratou o interior e depois ele mudou o exterior. E dessa mesma forma, eu quero te falar que Deus, ele quer transformar a sua vida. Da mesma forma, eu quero te dizer que Deus, ele não só quer, mas ele já tem feito. Ele já tem plantado uma semente no teu coração. Ele já tem feito a boa obra na sua vida, na vida da sua família. E eu quero te falar que, se ainda você não está vendo frutos dessa transformação no exterior, na sua casa, na sua vida, eu quero te falar que não está muito longe. Porque a transformação, ela não demora, ela é rápida. E o que Jesus, ele quer fazer na sua vida é algo rápido. Amém? Assim como foi o casamento da Tainara e do Ale, que foi menos de um ano.
A decisão de escolher a data, né? Um mês, né? Deus, Ele quer fazer assim na sua vida. Então, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. E uma coisa interessante que eu também vejo é que, não sei se vocês repararam, né? Mas a palavra do Senhor fala que, no versículo 32, que eles entraram no barco. Eu não acredito que Jesus segurou Pedro assim pelos braços e andou com Pedro assim nas mãos, né? Eu acredito que Jesus, ele levantou Pedro, curou Pedro naquele momento e falou assim: Pedro, vamos lá andando comigo de volta. Então Pedro, ele não andou sobre as águas uma vez, ele andou 2 vezes. Ele andou porque ele já estava curado, ele tinha fé, e não só fé, ele estava com aquele que faz o sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Eu queria convidar o nosso pastor para vir aqui na frente. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Pai, por essas pessoas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu és fiel, Senhor. Tu és o Deus que se revela a nós através da fé. Tu és o Deus que nos fortalece, Pai, através da fé. E Tu és o Deus que nos transforma através da fé, Senhor. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos impulsionar, que o Senhor possa fazer, Pai, o sobrenatural em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. E amém. Deus abençoe a todos. Amém, paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Queria dar a bênção apostólica. São 9h20 e pouco. Aí a gente volta 10, né? Para a vigília. Glória a Deus. Quem está com fé aí? Mas tem que ter fé. O justo viverá pela fé. Só o injusto que vive sem fé. O justo tem que viver pela fé. Eu queria só, o Tiago estava ministrando aí, eu queria perguntar um negócio assim. Tu imagina, o texto diz assim, quando Pedro viu Jesus lá, por que que Pedro quis ir mesmo para perto de Jesus? Não tinha quantos no barco? 12 era? Ele fala os discípulos, né? Aí não diz quantos tinham. Mas vamos dizer, tinha 8, 10, 12. Por que é que os outros não pediram? Os outros estavam tão aterrorizados, não pediram para ir. E Pedro sai, o barco, com toda a movimentação, ele ainda é mais seguro do que o cara estar no meio do mar, sem barco, não é não? Não é? E ele pede para ir. Mas Pedro, no íntimo de Pedro tinha uma coisa assim, o lugar mais seguro para estar, mesmo que seja no meio de uma tempestade, é perto de Jesus. Amém? É o lugar mais seguro para estar. Mesmo sem o barco, a proteção do barco, o lugar mais seguro era próximo dele. Então ele, entre aspas, arrisca andar um pouco aonde não tem proteção nenhuma e vai até lá. E aí é interessante porque os discípulos veem assim, quando ele diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá andando. Ei, por sobre as águas. Pedro é esperto, ele fala tudo. Aí Jesus diz: vem. Aí os caras olhando, nós todos juntos aqui, aí a gente olhando um cara se movimentar para tacar o pé em cima das águas. O que é que passou na cabeça dos discípulos? Esse Pedro é doido mesmo. Esse Pedro é diferente mesmo. E os outros poderiam ter dito: nós também, Senhor. Ninguém falou nada. Ninguém disse nada. E Pedro se ajeitou, tirou o pé do barco e colocou ali. Aí todo mundo começou a ver. E simplesmente uma palavra. Qual foi a palavra que ele disse?
vem. E se Jesus dizer assim para tu, vem. Só isso. Não tem um discurso, não tem 3 horas de conversa, não tem nada. Pedro andou por sobre as águas, simplesmente com a palavra assim, ó, vem. A gente não entende bem isso, mas Pedro vai o Senhor vai passando, encontra Mateus e ele diz assim, ó, segue-me. Ele falou, mas o quê? Nada. E Mateus o seguiu. Nós, muitas vezes, Jesus, parece uma sessão no divã, Jesus tem que conversar de novo, e volta de novo, mas será que é mesmo? E volta, e volta, e volta, e tem alguns que só um vem, um segue-me, a pessoa se taca, pula, para andar por sobre as águas. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Que o amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre, e quem crer diz amém, dá uma salva de palmas ao nosso Senhor.